Já parou para pensar no caminho que um dado faz, desde que ele nasce lá num sensor minúsculo até virar uma informação que muda tudo? Hoje, a gente vai seguir essa jornada. É uma viagem fascinante pelas arquiteturas da internet das coisas. Então, vamos nessa! Olha só o nosso roteiro, a gente começa com o maior desafio de todos, que é o tempo. Depois, vamos explorar como a computação de borda e de névoa resolvem isso. Aí, vamos entender como os dados são limpos, como as máquinas aprendem a falar a mesma língua e, claro, dar uma espiada no que vem por aí. Muito bem. Tudo em um sistema conectado começa com um problema fundamental, a velocidade. Ou, para ser mais exato, o atraso. E esse atraso tem um nome técnico, latência. É basicamente o tempo que um pacote de informação leva para ir de um lugar para o outro. Em IoT, latência não é só um detalhe chato. Ela pode ser a linha que separa o sucesso do fracasso, como numa cirurgia remota, por exemplo. E o impacto disso no nosso dia a dia é gigante. Uma latência baixinha, de milissegundos, é o que faz uma chamada de vídeo funcionar bem ou um carro autônomo frear na hora certa. Agora, uma latência alta, de segundos, tudo bem para um sistema que irriga uma fazenda. Mas imagina isso no trânsito? Seria um desastre. Então a grande pergunta é como a gente combate a latência? A primeira resposta é genial na sua simplicidade. Vamos processar os dados o mais perto possível de onde eles foram criados. Bem-vindo ao mundo da computação de borda. Computação de borda, ou Edge Computing, é exatamente isso. Em vez de mandar um monte de dado bruto para uma nuvem que está lá longe, o trabalho pesado acontece ali mesmo, no dispositivo, na borda da rede. Pensa nisso como a primeira linha de defesa, a resposta imediata aos dados. E por que isso é tão poderoso? Primeiro, a latência, ela despenca, porque a decisão é tomada na hora, localmente. Segundo, o tráfego de dados para a nuvem diminui muito. Por exemplo, uma câmera inteligente não precisa mandar horas de vídeo, ela só manda o alerta: "Ei, tem movimento aqui". E por fim, o sistema fica mais autônomo, continua funcionando mesmo que a internet caia. Certo, mas e se um dispositivo sozinho não dê conta do recado? E se for preciso coordenar vários sensores de uma área? Aí entra em cena uma camada intermediária, uma espécie de gerente local. Vamos ver como isso funciona. Essa camada é o que chamamos de computação em névoa, ou fog computing. A analogia é ótima. Se a nuvem está lá no alto, a névoa está mais perto do chão. São servidores e roteadores locais que ficam entre os dispositivos de borda e a nuvem, pré-processando e organizando os dados de um monte de aparelho antes de mandar o resumo para cima. E aqui, nessa tabela, a gente vê tudo bem claro. A escolha entre borda, névoa e nuvem é um equilíbrio. Na borda, o processamento é no próprio dispositivo. A latência é a menor possível, mas a capacidade é limitada. Na névoa, o processamento já acontece na rede local, com latência ainda baixa, mas com mais capacidade. Já a nuvem? A nuvem tem uma capacidade quase infinita, mas com a maior latência de todas porque está centralizada e distante. Ok, já sabemos onde processar os dados, mas tem um outro porém. Os dados que saem direto de um sensor são bagunçados. Eles raramente estão prontos para serem usados. Eles precisam passar por uma faxina. Esse processo de limpeza tem um nome famoso, ETL. Significa extrair, transformar e carregar. É simples. Primeiro, a gente extrai os dados brutos de todos os sensores. Depois, vem a mágica da transformação. A gente corrige erros, padroniza as unidades, tipo transforma tudo para Celsius, por exemplo. E, por fim, a gente carrega esses dados, agora limpinhos e organizados, num banco de dados final prontos para análise. Agora sim, temos dados limpos e processados. Mas ainda falta um desafio enorme. Como fazer com que uma máquina da marca A consiga conversar com um sensor da marca B? Eles falam línguas diferentes. A solução para essa torre de Babel da indústria é um padrão chamado OPC-UA. Pensa nele como um Esperanto para as máquinas. Antes dele, cada fabricante tinha seu próprio protocolo. Era uma confusão. O OPC-UA chegou e criou uma linguagem comum, permitindo que qualquer equipamento de qualquer marca troque informações de forma padronizada. E o pulo do gato do OPC-UA é que o dado nunca vem sozinho. Ele vem cheio de contexto. Cada pedacinho de informação ou nó tem uma identidade única. O valor em si, a unidade de medida, a hora exata em que foi medido e até um status de qualidade. O dado deixa de ser um número e vira uma informação inteligente. Olha só este exemplo, um sensor de temperatura não cospe apenas 25,7. Ele diz, olha, o valor é 25,7, a unidade é Celsius, a medição foi feita nesse exato momento e a qualidade do dado é boa. A informação vem completa, sem espaço para dúvida.
E o mesmo vale para um motor industrial. O número 1450 solto não quer dizer nada, mas 1450 RPM, aí sim. Com todo esse contexto, qualquer sistema na fábrica sabe exatamente do que se trata. Isso é a tal da interoperabilidade funcionando na prática. Bom, a gente já entendeu o presente, mas o futuro? Para onde essa história toda está nos levando? O que vem depois na forma como as coisas se conectam e pensam? A próxima grande fronteira é a inteligência artificial rodando no próprio dispositivo. É um campo chamado TinyML. Imagina rodar modelos de IA complexos em chips minúsculos. É a computação de borda levada ao nível máximo. Um aparelho auditivo, por exemplo, poderia usar IA para isolar a voz de uma pessoa no meio de uma festa barulhenta, tudo em tempo real, sem precisar mandar nada para a nuvem. É claro que isso não é fácil. A engenharia por trás do TinyML é uma arte do equilíbrio. É uma briga constante para achar o ponto ideal entre a precisão do modelo de inteligência artificial, o consumo de bateria do aparelhinho e, claro, a velocidade da decisão. E se a gente olhar mais para o futuro ainda, vem aí o 6G. E não é só sobre ser mais rápido. A promessa do 6G é ter a inteligência artificial como parte nativa da própria rede, dando suporte para coisas que hoje parecem ficção científica, como cirurgias remotas em massa com latência quase zero. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Conforme o nosso mundo fica cada vez mais inteligente, com decisões sendo tomadas em todo lugar, na borda, na névoa, na nuvem, quem ou o que vai ser o maestro dessa orquestra de dados? É uma questão fundamental.